Vamos lá, galera. A gente vai entrar agora na unidade 3, linguagens e debates. Uma das principais necessidades humanas é de se comunicar e ser compreendido. Para atender esta necessidade, o ser humano utiliza diferentes linguagens. E aí a gente tem a linguagem da pintura, né, a nota estrelada, e já vem se comunicando por meio de libras. Aqui nós temos a linguagem da música, a apresentação de coral infantil e a linguagem da dança através do balé. O uso de diferentes linguagens na comunicação. A fala é uma das mais antigas formas de comunicação dos seres humanos, mas não é a única. Ao longo do tempo, o ser humano criou várias outras linguagens além da oral. Para expressar suas necessidades e sentimentos, criou a linguagem da dança, do teatro, da música, da escrita visual, libras e entre outras. A linguagem do internetês. No presente, muitos garotos e garotas da sua idade têm usado uma linguagem conhecida como internetês, que agiliza e dinamiza a comunicação entre as pessoas, e ela utiliza abreviaturas como VC em vez de você e ícones para expressar sentimentos, como esse bonequinho para dizer amém e essa mãozinha para amém. Agora é a sua vez. Então eu vou dar aqui uma pausa para quem não tem livro, para poder dar uma copiada. Você seria capaz de identificar os ditados populares escritos por meio dos emojis? Foi? Vou passar para a próxima. A linguagem da pintura. As pinturas em paredes de caverna estão entre as mais antigas manifestações culturais da humanidade. As misteriosas figuras de animais, touros, éguas, cavalos, bisões, estão entre as pinturas misteriosas figuras de animais. Desculpa, gente, me embolei. Estão entre as pinturas mais conhecidas e, por serem pinturas feitas em rochas, elas são chamadas de rupestres. Então, rupestres são todas aquelas pinturas que são feitas em rocha, ok? Os artistas da pré-história usavam cinzeus. Cinzeus é um instrumento para entalhar, esculpir. Carvão, terra e tintas vegetais. Muitas dessas pinturas eram feitas em locais de difícil acesso, como o teto das cavernas. Provavelmente, seus autores as pintaram em posições desconfortáveis. E, além disso, algumas pinturas foram feitas em locais de poucas luminosidade, à luz de tochas. Essa pintura está em uma parede da caverna de Lascaux, na França, e foi descoberta em 1940 por adolescentes que ali passavam. E aí eu vou deixar aqui, para quem não tem livro, observar a imagem e responder, ok? Tô dando um tempinho. Muito tempo se acreditou que a escrita surgiu primeiramente na Mesopotâmia, por volta de 3.500 a.C. No entanto, novos achados indicam que a escrita se desenvolveu ao mesmo tempo em diferentes partes do planeta. Ela pode ter sido inventada na Mesopotâmia, no Egito, na Índia ou na China. O desenvolvimento da escrita pelos sumérios não ocorreu de uma hora para outra. Resultou de um longo processo. Acredita-se que a necessidade de controlar os recebimentos e pagamentos e a circulação de produtos, trigos, animais e utensílios deu origem à escrita. Os sumérios escreviam em tabuinhas, feitas de argila úmida, que depois eram colocadas ao sol para secar. Para escrever, usavam uma espécie de palito afiado de extremidade triangular, com o qual faziam sinais em formas de cunha. Por isto, esta escrita recebeu o nome de cuneiforme. A escrita possibilitou à humanidade armazenar ideias e experiências e transmiti-las às novas gerações. E aí aqui a gente tem um exemplo, né, da tabuinhas. Faça esse exercício aqui, para quem não tem livro pode copiar. Agora é a sua vez. O que o conhecimento da escrita ajuda a você no dia a dia? Dê exemplo. Copiou?
Vamos lá. A escrita suméria, bem como a egípcia, utilizava pictogramas. A escrita chinesa utilizava ideogramas. E as escritas pictográficas e ideográficas eram complexas, possuíam milhares de caracteres e eram somente praticadas por um número pequeno de profissionais especializados, e escribas ou os membros da realeza. Pictograma era um desenho simplificado e utilizado que representa objetos ou seres, e o ideograma é um símbolo que retrata uma ideia ou um acontecimento. Aqui a gente tem a escultura de um escriba em calcário. O alfabeto fenício. A necessidade de facilitar o comércio e agilizar a comunicação com outros povos levou os fenícios a desenvolverem um alfabeto. Esse alfabeto desenvolvido e divulgado pelos fenícios por volta de 1100 a.C. revolucionou as comunicações entre as pessoas e os povos. Continua sendo muito importante para o nosso dia a dia. A linguagem do teatro. Bom, eu vou parar aqui na linguagem do teatro. A gente não vai falar sobre isso, porque tem um filme muito legal que eu vou passar para vocês assistirem sobre isso, sobre Dionísio, sobre a Cívica, sobre essa época, que a gente vai ver na próxima aula.